meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa quarta aula. Dispensa apresentações. Se você está aqui na nossa quarta aula, é porque você já está assistindo a playlist completa, tá? Antes de ir para nossa aula, só deixa aqui seu like, me ajuda a compartilhar esse curso. Não esqueça disso, isso ajuda muito, tá? A divulgar conteúdo gratuito. Agora sim, vamos para nossa aula. Bom, já estou aqui, tá, no meu estúdio de desenvolvimento. Vou abrir o Power Apps Training aqui, ó, em modo de edição. Vamos voltar para onde a gente parou, né? E vamos continuar o nosso Power Apps Training, tá, galera? A gente já aprendeu bastante coisa. O que eu quero fazer com vocês aqui nessa aula é ir fazendo o treinamento e mostrando algumas coisas que são importantes, tá? A gente já sabe criar o nosso ambiente, já sabe colocar botões, já sabe como funciona uma fórmula, que dá para alterar a propriedade, mas a gente vai entender melhor isso durante esse Power Apps Training que vai acontecer aqui. Então vou esperar ele carregar. Bom, já carregou aqui, a gente tinha feito o nosso botão brincando, né? E quando a gente aperta ele simplesmente exibe as notificações, né, de alerta aqui. E agora o que a gente vai fazer? Lembra que a gente estava brincando aqui no editor do quê? De um aplicativo, né? Dessa vez a gente vai ler o que o aplicativo vai mandar a gente fazer e ir fazendo, tá? Então esse primeiro level aqui não conta, por quê? Porque ele só estava ensinando que se eu apertasse F5, clicasse em Next, ia para a próxima página. Chegamos aqui. Aí o que ele conta aqui pra gente? Ele fala que cada tela aqui desse training é um exercício e a gente vai tentar fazer o botão Next aparecer para a gente ir para a próxima fase. Por exemplo, ele coloca esse botão aqui que quando eu clico, o Next aparece. Mas, claro, eu não quero que vocês entendam, brinquem aqui comigo, eu quero te mostrar o que aconteceu. Por que quando eu clico aqui, o Next aparece, tá? Porque, ó, se eu selecionar esse Next, na hora que eu vim aqui no Visible, ou seja, no evento Visible, ele simplesmente, olha só, para ele ser visível, tem que ser igual a toggle1.value. O que é toggle, né? Toggle, sei lá, não sei como que pronuncia, tá? É esse botão aqui. Então o que ele está falando? Eu vou ficar visível igual ao valor disso aqui. Ou seja, quando eu desmarco, né? Quando eu desmarcar esse botão, qual vai ser o valor? Vai ser o valor desmarcado, né? Que é igual a falso. Então, por exemplo, se eu der um F5 aqui e desmarcar, ele fica invisível. Vou fechar, tá bom? E o botão aqui está invisível. Por que ele está invisível? Vamos selecionar ele aqui pelo nosso canto esquerdo, onde mostra todos os nossos botões. Aqui, ó, toggle 1. Quando eu clico nele, ele está aqui, beleza. Mas eu não quero ver ele, eu quero ver meu botão Next. Cadê meu botão Next aqui? Eu sei que ele está dentro do meu grupo, do meu data card aqui, e tem o button Next, tá vendo? Como que eu achei ele? Perceba, é uma hierarquia. Eu cliquei aqui, ó, ele selecionou aqui. Aí eu vou ver todos os botões que estão dentro desse quadrado, né? Desse data card. Aí eu abro ele e achei meu button Next, beleza. O que eu tô vendo agora? Eu tô vendo quando que esse botão fica visível. Ele fica visível quando o valor é esse aqui. Ou seja, a propriedade visível deste botão é igual a uma fórmula que representa toggle1.value. Para ficar mais claro, isso aqui está invisível porque o valor dele é falso. Quando eu mudar o valor disso aqui para true, o botão vai continuar, né, nessa lógica, ou seja, visível igual a o valor do botão. Então ele fica visível porque vai ser igual a true, igual a verdadeiro. Então vamos lá, vamos rodar aqui. Mudei para verdadeiro, o botão visible, propriedade visible, também fica verdadeiro e o botão fica verdadeiro, então ele aparece aqui. Vou clicar em próximo, ele foi para o próximo. Vou fechar, tá? Clicando no xizinho para voltar para o editor. O que ele fala aqui, ó? Nessa fase, o que a gente tem que fazer? Ele está mandando eu trocar a cor do fundo, ele está mandando eu trocar o label, o tamanho do label e colocar uma imagem qualquer aqui nesse botão de imagem. Porque como que a gente vai fazer isso, né? Ó, troque a cor de fundo dessa caixa, tá escrito. Então eu vou selecionar, selecionei. Onde eu troco propriedades? Aqui no canto. Deixa eu tirar isso aqui tá me incomodando. Pronto, tirei. Beleza. Seleciono aqui, vou aqui, ó, nas propriedades e vamos trocar o fill, que é o quê? A cor do fundo, né? A cor de preenchimento. Então eu vou trocar a cor aqui, ou onde eu poderia trocar também, preenchimento aqui, tá? Então eu vou trocar aqui, ó.
Quando eu troco aqui, percebe que troca aqui também, tá, galera? Tá? A mesma coisa, preenchimento. Já fica essa dica aí. Então eu vou trocar a cor para qualquer cor, ele só fala que é para alterar a cor original. Aqui ele fala, ó, eu sou um label, deixa a minha fonte maior. Então como que eu vou deixar a fonte maior? Seleciono esse objeto e vamos trocar a propriedade fonte, tá? Então eu tenho aqui texto, fonte, tamanho da fonte. Então vamos lá, vamos trocar para, sei lá, vamos colocar 25, Enter. Ó, já trocou aqui. Isso aqui, galera, é básico do básico da Microsoft. Qualquer ferramenta, normalmente você altera propriedades, você já deve estar acostumado com algumas propriedades aqui, tá bom? E por último, troque a imagem desse container, ele fala. Então vamos trocar aqui, ó. Selecionei a imagem, vamos trocar a imagem, ó. Nenhum, aí eu posso pegar imagens que eu tenho salvas, tá, no meu ambiente, ou eu posso adicionar arquivo de imagem. Quando eu clico, ele vai pedir para eu adicionar uma imagem aqui. Vou colocar aqui a foto do Power Apps. Beleza, olha só. E adivinha, o botão ficou visível na mesma hora. Por que esse botão ficou visível? Lembra que eu ensinei agora há pouco? Eu vou selecionar o botão, eu vou ver o visible dele. Vamos ver aqui a propriedade visível dele. Ele fica visível, é igual, aí tem uma função aqui. Vamos analisar essa função. Ele vai ficar visível numa questão lógica. Qual que é essa lógica? Quando o retângulo fill for diferente daquela cor original, então ele está falando, enquanto o retângulo 2 for diferente de a cor original e o label size for maior que 11 e a imagem for diferente da original. Novamente eu vou ler isso com você, porque se você não é programador, você deve estar confuso. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Ele está falando, o retângulo 2.fill é diferente da cor 5051, que era a cor original? É, né? Então isso aqui é o quê? Verdadeiro. Por quê? Porque a cor de fundo de preenchimento a gente acabou de alterar juntos para azul claro. Então é diferente de 50, 50, 50. Ok? E o label 8.size é maior que 11? É, né? A gente colocou 25. Então isso aqui é o quê? Verdadeiro, tá? Então, verdadeiro e verdadeiro. E ele fala assim, e a imagem 1.image é diferente da sample image, ou seja, a imagem 1 é a original, a default, a padrão? Não, né? A gente alterou também para a imagem do Power Apps. Então, isso aqui é diferente? É diferente? Sim. Então, o retângulo.fill é diferente do original? Verdadeiro. E o size do label é maior que 11? Verdadeiro. E a imagem de fundo é a sample image? É diferente da sample image? Ela mudou? Ela mudou? Sim. Então, se isso é verdadeiro, e isso é verdadeiro, e isso é verdadeiro, tá? Tabela verdade, tudo isso dá verdadeiro, tá bom? Então, se isso é verdadeiro, ele se tornou visível. Se eu trocar, por exemplo, isso aqui, ou esse aqui para 11, ó, vamos trocar esse aqui, ó, o tamanho da fonte para 11. Na hora que eu trocar aqui, galera, ó, olha o botão sumindo. Ele some por quê? Porque naquela condição que a gente estava vendo, deixa inclusive eu voltar, naquela condição aqui, ele vai ficar falso, né? Então seria verdadeiro, falso, verdadeiro. Como é verdadeiro e falso e verdadeiro, por ter um falso aqui, essa condição deixa de ser totalmente verdade, né? Porque tinha que ser tudo verdadeiro, e o visible fica falso, né? Por isso que ele não aparece. Beleza? Eu sei que está um pouco confuso para quem ainda não é programador, não entendeu muito bem, mas isso aqui é a tabela verdade, tá? Se você quiser pesquisar mais a fundo sobre isso. Beleza? Mas o importante aqui é a gente entender que, para eu saber se eu quero deixar um botão visível ou não, eu posso utilizar fórmulas, né? Falando, ó, se isso acontecer e isso acontecer, esse botão apareça. Beleza? Então agora a gente passou dessa fase, a gente mudou tudo que precisava, a gente pode clicar no nosso Next aqui, né? Então eu vou clicar, vou dar F5 aqui, vou clicar no botão Next e a gente vai para a nossa próxima fase. Tá? Nessa próxima fase ele está falando, ó, os eventos mais comuns são no selecionar, ao começar, onVisible, que a gente já viu, e onChange. O que isso aqui significa? São eventos de um objeto no qual a gente pode trabalhar. O onVisible é o que a gente acabou de manipular. Eu posso deixar algo visível, né, através de fórmulas, tá bom? Mas aqui ele explica melhor esses eventos e eu vou traduzir aqui para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, os comandos mais comuns são o onSelect de um botão, né,
que seria o on-click, quando você seleciona, igual a gente falou nas outras aulas. Então, aqui são os principais que você tem que saber, tá? O on-start, tá? Da primeira tela, ou seja, quando abre a tela, on-start daquela tela, a gente consegue fazer alguma coisa. Porque vamos supor, ao abrir o programa, eu quero exibir uma notificação importante para o usuário. Então, no on-start, entendeu? No on-start daquela tela, exibo uma mensagem. Então, isso aqui é muito bacana. O on-visible é o que a gente acabou de ver. Deixar quando algo ficar visível, né? Ou eu também posso esconder ou não através desse visible ou on-visible, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha tela, né? A tela 2, ó. Vou selecionar ela aqui, ela está selecionada. Eu posso vir aqui e procurar on-visible. O on-visible significa o quê? Quando ficar visível essa tela, aconteça alguma coisa, tá? Então é como se fosse o on-start, mas é diferente, porque o on-start sempre vai rodar quando a tela começar a rodar, né? Agora, o on-visible é somente quando ela ficar visível. Inclusive, isso está escrito, ó, aqui. Ele fala assim, ó, aqui no nosso quadro, deixa eu fechar esse. Ele fala, ó, o on-start é da primeira tela, o on-visible é de todas as telas. Então, se eu vim aqui na minha primeira tela, tá, ó, eu tenho aqui o quê? O on-visible, tá vendo? O on-start não existe aqui, né? Mas a gente acabou de falar dele. Por quê? Porque ele é o on-start do aplicativo, tá? Então, quando começar o aplicativo, tá? Aqui, ó. Quando começar esse aplicativo, faça alguma coisa. Aí começa as funções que a gente já aprendeu aqui. Não vem ao caso entender isso agora, fiquem tranquilos. Mas você já sabe que quando o aplicativo começa, ele roda esse on-start. Tá? A primeira coisa que ele roda. Tá, aí a tela fica visível. Quando a tela fica visível, depois desse on-start, eu venho aqui no on-visible e daí faço alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, na primeira tela do welcome, ele faz alguma coisa. Beleza? Então aqui a gente está no quarto, na quarta tela, a gente está mexendo nela e a gente está aprendendo sobre esses eventos. Temos o onSelect dos botões, que a gente já falou, e o onChange, ou seja, quando um texto é escrito. A gente pode até fazer esses juntos para você já ficar mais esperto. Vou colocar aqui, ó, um campo de texto, ó, a entrada de texto, ó, ele criou aqui, tá vendo? E aí, ó, no onChange desse texto, no onChange, quando alterar onChange, ao alterar o texto, olha o que eu vou fazer para a gente brincar. No onChange, eu vou notificar, lembra que a gente leu lá? A gente aprendeu a usar o notify. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente notificar qual texto? O próprio input. Então, o text input 2. Por que text input 2? Porque é o nome que está aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou notificar o quê? O text input. Ele já começa a trazer o complete para mim. 2. Ponto text. Então, eu estou pegando o texto do meu text input 2 ao trocar. Vocês conseguem ler isso comigo? Olha só. Eu vou notificar o texto do meu input 2 quando trocar o texto do quê? Do meu próprio input 2, tá? Vocês vão se acostumando com essa leitura durante o curso, beleza? Então, opa, acabei tirando sem querer, vamos de novo. Notify para fixar, text input 2.text e tá ótimo, só isso. Quando eu rodar isso aqui, ó, onChange, quando eu aperto a letra A e saio, entrada de texto, vou apagar, escrever Ronan e clicar em algum lugar fora. Quando eu clico em algum lugar fora, né, desseleciono, ele altera o valor dessa caixa de texto. Então, o onChange vai rodar. Vou clicar aqui fora, ó, Ronan. Vou escrever Ronan Top e vou clicar aqui fora. Ele está notificando ali em cima. Perceberam? Se inscreva e compartilhe, né? Nada mais justo do que se inscrever e compartilhar. Cliquei aqui fora, se inscreva e compartilhe. Então, a gente acabou de aprender os principais eventos do Power Apps, ok? E o que a gente tem que fazer nessa fase aqui do training? Ele fala o seguinte, não fala que você tem que fazer nada, até porque o botão Next já está aqui. O que a gente tem nessa tela aqui, tá? Opa! Ele fala o seguinte, use os eventos para navegar entre telas, ou seja, ao clicar um botão, navegue para uma tela. Aconteceu alguma coisa? Navegue para outra tela. Use eventos para salvar ou modificar coisas no banco de dados, né? Ou seja, salvar esse dado que eu alterei lá na base. Então, clicar em salvar, no onSelect, salvar alguma coisa na base. Para usar conexões e para começar fluxos,
tá bom? Ou seja, os eventos que a gente aprende é para fluxo. Por exemplo, quero enviar alguma coisa para o meu chefe. Então eu crio um botão que quando eu clico, ele dá start num fluxo que pega um arquivo e envia para o meu chefe aqui pelo Power Apps. Então, durante esses eventos dos botões, a gente utiliza esses eventos para realizar essas funções. Beleza? Então aqui a gente brincou, aprendeu os eventos, tá? Os principais. OnSelect, quando seleciona o botão, seria como se fosse o clique. OnStart do aplicativo, quando o aplicativo abre, ele roda o OnStart, a gente faz a primeira coisa necessária naquele aplicativo. O OnVisible, que é quando aparece uma tela, tá bom? Então quando a tela aparece, é OnVisible, beleza? Sempre que for um evento, começa com on. Então, on alguma coisa, ao acontecer alguma coisa, tá? Uma tradução mais literal. Ao selecionar, ao começar, ao ficar visível e ao trocar, né? Alterar o valor. Então, esses daqui são os principais, a gente já está entendendo mais sobre eles. Então, quando o aplicativo começa, ele faz alguma coisa. Quando uma tela fica visível, ou seja, quando eu chego numa tela, faça alguma coisa. Então, para a gente deixar mais legal, ó, no OnVisible dessa tela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou notificar que eu cheguei nessa tela, tá? Então, eu vou dar aqui um Notify. Cheguei na tela L04 de eventos. E vou fechar. Ponto e vírgula, isso a gente já aprendeu. Então, ó, quando ficar visível essa tela, ele vai notificar isso aqui, beleza? Então, eu vou voltar para minha fase 3, vou dar F5, vou clicar em Next e, olha só, ele dá essa notificação quando no OnVisible daquela tela, né? A tela, ao ficar visível, rodou aquelas fórmulas, uma delas era Notify, que a gente aprendeu juntos, beleza? Então, a gente aprendeu muita coisa. Essa aula vai ser sobre eventos, tá? O título dela, vocês já leram, é sobre eventos. Então, a gente aprendeu os eventos, aprendeu como utilizá-los. E agora, a gente vai para a próxima fase aqui. E na próxima fase, ó, eu tô clicando em Next, ele não tá fazendo nada. Por quê? Porque a gente tem que fazer no OnSelect desse Next, ó, ele fala. Você tem que, ele fala aqui, o botão Next está visível, mas não está funcionando. Então, a gente tem que fazer a ação dele, a gente tem que fazer ele navegar para L05 fórmulas. Então, qual evento que a gente vai ter que alterar aqui? O OnSelect, que a gente já aprendeu, então a gente vai no OnSelect. Tá, como eu navego para outra tela? Como que eu aprendo isso se eu não sei nada? Dois jeitos, a gente já aprendeu a procurar no Google, poderia ter procurado, ou eu olho algo pronto. Então, eu vou voltar aqui. Vou no botão da nossa fase anterior e vamos ver o que esse Next faz. Olha só, esse Next, selecionei ele aqui, vou lá no OnSelect, vamos ver o que ele faz no OnSelect. Vou lá no meu OnSelect, ó, ele tem um código aqui. Esse código está um pouco complexo para quem não sabe nada, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, né? Vou dar um Ctrl C nele, vou lá, vou colar no meu botão OnSelect do 4 e vamos ver se ele vai funcionar. Copiei o que o botão do 3 faz e coloquei no 4. Dei um Enter, F5, dei um Next. Ó, funcionou. Perceberam? Eu nem sei o que eu fiz de fato, mas eu sabia que funcionava num lugar, tentei colocar aqui e foi. Mas se a gente parar para analisar esse botão, tá? Da navegação, a gente vai perceber que quando eu clico no Next, então no OnSelect do meu Next, o que acontece? Ele seta duas variáveis aqui. Então, ó, o set é para criar variáveis. Se você já programou, você sabe que, por exemplo, no Python, você faz assim, ó, nome igual Ronan, né? No VBA, também, nome igual Ronan. Certo? Você declara a variável de nome no VBA, ou então em JavaScript, var nome, ok? Aqui, como que eu seto uma variável? Eu escrevo set, e daí eu passo o seguinte, né? Set com S maiúsculo, tá? E eu passo o quê? A variável e o valor que eu quero colocar nessa variável, tá? O nome de uma variável global, aqui no caso. Então, eu tenho algumas variáveis global, que é a tela que eu tô agora, a próxima tela, e depois ele faz uma condição. Então, primeiro ele seta as variáveis, ou seja, preenche os valores. Primeiro ele preenche essa tela, depois ele preenche a próxima tela, variáveis, tá? Por quê? Aí ele faz uma condição. Se
a lição for menor, faça alguma coisa, se não, navegue. Então aqui, ó, o navigate dessa função serve para ele simplesmente ir para a próxima tela, tá bom? Eu sei que tá um pouco confuso essas fórmulas ainda, por isso que eu não queria me prender tanto nela, mas sim no fato do quê? Que a gente navegou utilizando aqui o navigate, tá bom? Então eu naveguei como? Navigate, muito fácil, utilizando o quê? O onSelect desse botão. Eu vou encerrar essa aula por aqui de eventos, porque eu estou quebrando as aulas para, na hora que você for pesquisar sobre o assunto aqui no curso, como que era aqueles negócios de eventos? Você volta e assiste esse vídeo, tá bom? Então eu encerro esse vídeo por aqui, a gente se vê numa próxima aula.